Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Hoje, segunda-feira, Homem de Ordem, dia 24 de agosto. Se para você que está assistindo aqui no YouTube, você é muito bem-vindo, você é amado e já chega se inscrevendo e deixando seu like, porque essa simples ação nos ajuda a alcançar mais vidas com esse movimento que há mais de 2 anos cresce cada vez mais, impacta, ativa e transforma a vida de muitos homens de forma gratuita. Fechou? Então, sem mais delongas, hoje no Tempo de Mesa, Homem em Ordem, eu quero trazer como embasamento a passagem de 1 Coríntios 14:40, que está escrito o seguinte: mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Meus irmãos, eu quero começar hoje o Tempo de Mesa de uma forma um pouco diferente. E essa diferença é porque eu quero que vocês imaginem comigo, tá? Quero que vocês imaginem comigo essa história desse homem que eu vou contar, beleza? Então, imagina comigo um homem, uma segunda-feira de manhã, o despertador dele toca, e antes mesmo de colocar o pé dele no chão, ele já pega o celular. Aí nesse celular já tem mensagem de cliente, já tem mensagem de funcionário perguntando alguma coisa, notificação do banco, boleto para pagar, grupo da família, e-mail. Mas no meio disso tudo ainda tem uma oportunidade nova aparecendo e o dia dele nem começou. E ele já tem a sensação de que já está atrasado para a própria vida. Estão comigo? Quem está comigo já reage aí, tá? Que essa troca aqui ela é importante. Digita no chat, que é importante para mim. Beleza. Aí ele levanta. Esse homem ele levanta e ele vai para o banheiro já pensando no trabalho. Ele toma o café dele respondendo o WhatsApp. A esposa dele tenta conversar, mas ele responde assim, sem prestar muita atenção, né? O filho aparece querendo mostrar alguma coisa, e aí, infelizmente, ele escuta aquele clássico, depois, filho, e daí ele sai para trabalhar. Aí ele resolve o problema, ele participa de reunião, ele vende, ele produz, ele corre de um lado, corre para o outro, e quando ele volta para casa, ele está cansado. Aí ele janta, olhando o celular, e quando ele percebe, tarde demais, os filhos dele já estão dormindo. A esposa, a esposa ela já desistiu de conversar. A Bíblia continuou fechada. O treino que era para cuidar da saúde não aconteceu. E a cabeça dele continua cheia. E aí, antes de dormir, antes de fechar os olhos, ele faz uma oração rápida. E nessa oração ele fala a seguinte frase: Pai, Deus, coloca ordem na minha vida. Essa é a oração dele quando ele vai deitar no final desse dia que eu acabei de trazer para vocês. E aí eu fico pensando, será que Deus olharia para esse homem e diria assim, você precisa fazer mais coisas? Ou será que talvez olharia para ele e dissesse assim, filho, você já está fazendo coisa demais. O problema é que algumas dessas coisas estão ocupando lugares que não pertencem a ela. Ou seja, são coisas que estão no lugar errado. Estão comigo? Quem está comigo reage aí. Quem está comigo reage. Beleza. E talvez, meus irmãos, seja exatamente essa palavra que algum ou alguns de vocês precisam escutar. Que quando a gente pensa em desordem, a gente normalmente imagina uma vida destruída, uma casa bagunçada, finança quebrada, compromisso esquecido. Só que desordem
nem sempre parece bagunça. Desordem, às vezes, parece produtividade. Às vezes, parece uma agenda lotada. Uma oportunidade. Às vezes, você está fazendo coisas boas, mas essas coisas boas, elas estão ocupando lugares errados. E esse é o ponto. E essas coisas boas, quando colocadas em lugares errados, também podem produzir uma vida ruim. E é exatamente nesse ponto que 1 Coríntios 14:40 ele pega uma atração, que é o seguinte: tudo seja feito com decência e ordem. E quando Paulo escreve isso, ele está falando com uma igreja onde havia muita coisa acontecendo. Existiam dons, existiam manifestações, é, profetização, participação. Não era falta de espiritualidade, pelo contrário, ali havia movimento demais. E aí o que que Paulo faz? Ele não manda acabar com os dons, ele não manda ninguém deixar de participar, enfim, ele apenas faz uma coisa: ele estabelece ordem. Porque até uma coisa boa, até uma coisa espiritual, quando ocupa o lugar errado, pode gerar confusão. Tá fazendo sentido para alguém que eu estou trazendo aqui? E aí começa a entrar a vida de todos aqui. Meu irmão, deixa eu te falar. Talvez o, o problema não seja o trabalho. Talvez não seja os teus compromissos. O problema talvez seja o trabalho que ele. Perdão, de novo. Talvez seja o lugar que o teu trabalho esteja ocupando. Talvez. O problema não é o dinheiro. O problema é o lugar que o dinheiro ocupou no teu coração. Talvez não exista nada de errado em querer crescer, em prosperar e construir. O problema, meus irmãos, começa quando, para sustentar esse crescimento, você precisa sacrificar tudo aquilo que deveria proteger. Eu abro um parênteses aqui. Eu abro um parênteses aqui. Existem fases na vida de um homem. Existem fases na vida de um homem. Onde, a partir de uma comunicação, de um alinhamento entre todos da família, e isso sempre parte do sacerdote, do governo do homem, em alinhar com a família, com os filhos, e dizer assim, ó, pessoal, a partir de tal dia, de tal hora, nós iremos viver um formato diferente aqui. Ao invés do papai, vou falar com os filhos, né? Ao invés do papai brincar todo dia com vocês, a gente vai definir um dia da semana, né? Para a gente se divertir. Estão comigo? Então, a mesma coisa com a esposa. A esposa, enfim, né? É mais madura e tal, vai compreender com mais facilidade. Então, eu não quero trazer aqui que o homem não pode crescer, não pode prosperar, ele tem que estar sempre. Não, não é isso. Existem fases. E aí essa fase ela tem início, meio e fim. A questão aqui é você viver em desordem, passar uma vida inteira todo atrapalhado, trocando os pés pelas mãos e deixar a sua vida, a sua família ser destruída em doses homeopáticas, tá?
E é por isso, meus irmãos, que a ordem, ela não pode ser confundida com o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo é quando você acredita que tudo precisa estar perfeito e tenta controlar todas as variáveis. Ordem é diferente. Ordem é entender que cada coisa precisa ocupar o seu devido lugar. O perfeccionismo, ele tenta controlar tudo. O homem de ordem, ele aprende a governar aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E nós precisamos entender essa diferença, meus irmãos. Por quê? Porque existem muitas coisas que simplesmente a gente não controla. Não adianta. Por exemplo, a gente não controla a economia, nós não controlamos o nosso cliente, nós controlamos um processo de venda, isso sim, mas o cliente em si não. Nós não controlamos a opinião das pessoas, nós não controlamos as circunstâncias, mas existem coisas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Que coisas são essas? O nosso tempo, a nossa palavra, a nossa presença, o nosso corpo, as nossas decisões. Isso sim, isso está na nossa zona de controle e zona de delegação. Então, maturidade é justamente, meus irmãos, parar de gastar energia tentando controlar aquilo que não está nas mãos e começar a governar aquilo que está. Então, eu imagino que aquele homem do começo da história, chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não sei porque eu estou tão cansado. Talvez a resposta fosse: é porque você está tentando carregar em primeiro lugar coisas que nunca foram feitas para ocupar esse primeiro lugar. Eu só posso estar sozinho aqui, né, irmão? Não é possível. Jesus, meus irmãos, ele disse lá em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino dos céus, busquem primeiro o reino de Deus. E a palavra primeiro, ela não está ali por acaso. Meu irmão, Jesus não está dizendo que o trabalho não importa, que o dinheiro não importa. Não é isso. Ele simplesmente estabeleceu uma ordem. Isso é ordem. Quando o primeiro está no primeiro lugar, o restante começa a encontrar o seu lugar também. Simples assim. Para quem já foi no Império. Tananana, tanã. A musiquinha da vitória. Então, meus irmãos, é simples. É simples. A gente que complica, irmão. Agora, vamos lá. Pensa num carro, tá? Não é o Gol Bolinha. Pensa num carro. A roda é importante? Sim ou não? Sim. O volante não é importante? Sim. Agora, pensa botar o volante no lugar da roda e a roda no lugar do volante. Dá certo ou não? Não dá, velho. Não dá. E aí, o que que é isso? É ordem. É cada coisa estar no seu devido lugar. Cada coisa estar no seu devido lugar. Assim como um teto é fundamental para uma casa. Só que se você tenta colocar o teto antes de construir a fundação, treta. Não tem como, é impossível. Na verdade, não vou dizer que é impossível, né? Mas, enfim, vai dar muito, muito ruim. Vai ser ruim. Além de ser difícil também. Então, existe muita gente sofrendo, meus irmãos, não porque esteja fazendo coisas ruins, mas simplesmente porque está colocando as coisas certas na ordem errada. E isso, de certa forma, começa a nos confrontar. Por quê? Porque é muito fácil dizer que a tua família que é prioridade, né? É muito fácil dizer, minha família é prioridade. A pergunta é, a tua agenda confirma isso que tu está falando?
É muito fácil. Não, Deus vem em primeiro lugar. Mas quem é que recebe os primeiros minutos do teu dia? É fácil dizer que saúde é importante, né? Até tu perceber que tudo encontra espaço na tua agenda, menos cuidar do teu corpo. Não tem sequer 30 minutos separado no teu dia para fazer uma caminhada. Fazer 3 sessões de apoio de 10. 10 flexão, né? É muito fácil também dizer que o casamento é prioridade. Mas quem recebe planejamento, reunião, meta, investimento, estratégia, energia, criatividade é a empresa, e não o casamento. O homem, meu irmão, esquece que a primeira empresa que precisa ter sucesso, que precisa prosperar, é a própria vida dele e a família, cara. Não é à toa que a gente fala que família é o primeiro ministério. Que adianta tu ter. E aí que eu não estou falando sobre a igreja, mas imagina que tu quer falar de outros ministérios e a tua família tá virada num caco, tá toda desestruturada. Não. A família, o casamento só fica com o que sobra. Então, uma boa definição de desordem é exatamente aquilo: dar sobra para aquilo que você chama de prioridade. Isso é desordem. Então, para a gente já partir para o final, meus irmãos, a pergunta de hoje não é simplesmente: será que a minha vida está bagunçada? A pergunta é: por que que eu digo o que é importante se algo. ah, vamos lá, vamos de novo. Por que aquilo que eu digo que é importante está realmente ocupando o lugar que deveria ocupar? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer hoje. Talvez a tua casa esteja limpa, a sua empresa esteja organizada, a sua agenda impecável, seu financeiro em dia, mas o teu coração está fora de ordem. A ordem começa dentro, meus irmãos. A ordem começa dentro. Antes de organizar a agenda, antes de organizar horário, de decidir qualquer coisa, você precisa decidir prioridades. Porque a agenda, conforme até a gente estudou alguns encontros atrás, no final das contas, ela é só uma fotografia daquilo que realmente governa a nossa vida. Fechou, meus irmãos? Então, que você tire essa reflexão no dia de hoje. O que realmente está no lugar errado na minha vida? O que está fora de ordem? Será que eu estou colocando a direção, o volante no lugar da roda e a roda no lugar do volante? Tá entendendo? Então, que você tire o dia de hoje para refletir. Hoje é segunda-feira. Na verdade, isso deve ser feito sempre no domingo, né? Mas como a gente só tem encontro na segunda, para a gente terminar aqui, eu quero deixar uma perguntinha. Se eu pudesse olhar para tua agenda, para tuas conversas, para os teus gastos, para as tuas últimas decisões, eu conseguiria identificar aquilo que você disse ser prioridade? Não responde para mim, responde diante de Deus. Responde para Deus. Fechou, meus irmãos? Talvez o próximo nível da tua vida não esteja exigindo mais força, ou mais dinheiro, ou mais conhecimento, ou uma nova oportunidade. Talvez o próximo nível da tua vida, talvez esteja exigindo simplesmente ordem.
ordem. Não novas coisas. Ordem. E quando existe ordem, aquilo que antes competia começa a cooperar. Fechou? Eu quero que um homem aqui abra o microfone e fale o que aprendeu. Qual foi a virada de chave no encontro de hoje? Um homem só. Levanta a mão. Pode falar, Gleber. Aquilo que eu digo que é importante, né? Ele deve estar ocupando o primeiro lugar. Então, partindo dessa ideia, eu penso que se nós estivermos conectados com o Pai, de primeira mão, como diz o próprio texto que foi até citado, a gente consegue as demais coisas, né? Então, a gente consegue organizar as demais coisas, porque você está tirando o teu primeiro momento para Ele, para aquele que te deu a vida, né? E aí você pode transformar essa vida em algo melhor, né? E realmente dar mais resultados, né? Porque a gente quer resultado e está fazendo um monte de coisa e não está fazendo nada, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa que está faltando, né? E essa coisa é a ordem. Muito bom, Gledson. E o que o Gledson vai fazer hoje para mudar? Primeira coisa é reorganizar a minha agenda, né? Porque agora mesmo estava vendo aqui, enquanto estava falando, algumas coisas já tinham até passado de despercebido que eu não tinha feito de manhã. Então, coisa simples, mas só que deixei de fazer. Só passei ali, uma pessoa conversou aqui, outra pessoa conversou ali e acabei deixando, né? Então, acho que a primeira coisa é reorganizar a agenda. Perfeito. Maravilha. Então, meus irmãos, é isso. Foi uma honra, uma satisfação conversar com todos vocês e ter esse início de semana. Declaro e desejo sobre a vida de cada um uma segunda-feira abençoada, produtiva e que amanhã nós todos aqui estejamos juntos novamente. Para a honra e glória do nosso Pai. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.